Bom dia, amigas, tudo bem? Tô aqui me arrumando pra começar a gravar alguns vídeos e se tudo der certo, talvez uma live. Acho que não vai dar tempo não, mas pelo menos alguns vídeos aqui pro canal. E no vídeo de hoje, eu queria contar pra vocês como que tá sendo esse meu retorno pra criar conteúdo. Basicamente, criar conteúdo, gente, é uma rotina. Quem já tentou, concorda, não é tão fácil quanto parece. E abrindo aqui pra vocês, um dos motivos pelo qual eu parei de criar conteúdo foi realmente esse burnout. Eu sempre gostei dessa ideia de criar conteúdo, de falar com as pessoas, de falar com uma câmera. E sempre que possível, eu era essa pessoa que, mesmo sendo insignificante, mesmo meus amigos muitas vezes me zoando, isso nunca me parou de criar, porque eu sempre gostei muito de criar. Inclusive, eu tinha um canal no YouTube desde 2014, que infelizmente foi apagado durante a pandemia. Não consegui recorrer, então eu tenho um canal inteiro com muitos vídeos da minha vida que foi pro saco, mas tudo bem. Mas a minha trajetória real e profissional com o digital começou quando eu decidi me tornar o GC Creator. Eu comecei a trabalhar com isso em 2024 e durante esse um ano eu dividi o meu CLT com o UGC, o que deu muito certo porque eu tinha duas fontes de renda. Depois eu fui liberando mais tempo do CLT para que eu pudesse trabalhar só mais com o UGC e fazer mais dinheiro com isso. Porém, eu comecei a ser um pouco gananciosa, eu confesso, e querer sempre fazer mais e mais, e me comparar muito com as pessoas. Isso foi o que mais me pegou. Eu via que as pessoas estavam fazendo muito mais dinheiro e eu tentava, então, de formas inúmeras, fazer mais dinheiro. E não tô falando de muito dinheiro não, tá, gente? Tô falando, tipo assim, 4 mil reais, né? Eu nunca tinha visto 2 mil reais na minha conta. E quando começou a entrar, eu comecei a ficar muito feliz. Enfim, eu decidi, então, criar um curso, não só por ganância, mas porque eu sempre gostei de ensinar. Foi o que eu fiz, eu criei um curso de como entrar no UGC. Vendi esse curso para umas 40 pessoas, se eu não me engano, foram minhas 40 alunas queridas e amadas. Mas naquela época eu tava suscitando, gente, esse curso, mais ideias de cursos, eu tinha 2 Instagrams para postar e com isso veio o burnout. Eu não soube administrar, eu também não tava vendo resultados e isso fez com que eu me cansasse muito do digital. Pula pra agora, depois desse hiato de eu ter largado tudo, eu simplesmente decidi pegar a minha câmera, que eu investi pra gravar vídeos curtos, pra fazer o meu trabalho que tava lá parada, e eu dei o play e comecei a falar com ela como eu sempre fiz desde os meus 14 anos. E cá estamos nós, ressuscitando esse canal no YouTube por simples vontade, por desejo de ter um projeto que pode ou não dar certo, que pode ou não vingar, me dar dinheiro ou não, não importa, mas é um espaço em que eu consigo manter esse hobby, que sempre foi um hobby meu, para compartilhar minhas ideias, a minha história comigo mesma e com você que está assistindo. Mas para manter esse canal funcionando e criar conteúdo não voltar a se tornar um peso, eu estou tendo algumas regras muito claras comigo mesma. A primeira delas é entender a diferença entre hobby e compromisso, como trabalho ou algo do gênero. E para mim, YouTube ainda, não é um trabalho. Pode se tornar um trabalho, mas não é. Ele é um hobby. Por ser um hobby, eu posso me dar ao luxo de simplesmente criar quando eu quero, quando eu tenho criatividade, quando eu tenho vontade. E claro, por gostar muito, eu acabo postando bastante. Inclusive, é um local que eu consigo exercitar a minha criatividade. Mas sabe qual era um problema pessoal meu? Eu sempre queria dar 200% em tudo que eu fazia. Então, se eu fosse aprender a desenhar em aquarela, eu queria ser a melhor aquarelista de todas e eu me frustrava porque eu não conseguia. Então, quando a gente fala de YouTube, principalmente essa plataforma, que é uma plataforma a longo prazo, eu normalmente faria vídeos que nem uma maluca e não vendo resultados de visualizações, de seguidores, eu já ia ficar super frustrada e ia largar tudo, exatamente como eu acabei fazendo com o Instagram. Por isso, eu tenho um compromisso de simplesmente fazer por prazer. Criar com criatividade, e eu sou uma pessoa muito criativa, então eu necessito desses espaços de simplesmente fazer por gosto, fazer com prazer e com alma, é o que tá reativando, reavivando esse meu gosto por criar conteúdo. Outra coisa é fazer o básico bem feito, não só na criação de conteúdo, mas em outras áreas da minha vida também. Um exemplo prático para vocês entenderem o que eu tô falando. Eu acabei de postar um vlog, mas eu acabei de gravar um segundo e eu tava editando esse segundo. Sabe o que é mais legal? Que ao editar esse segundo vlog, eu já vi melhora, assim, 100% dele de um vídeo pro outro. Porque quando você pratica alguma coisa e você entrega esse mínimo, mas ao menos você entrega, você consegue melhorar
no processo. Lembra que eu falei sobre a aquarela? Você não vai se tornar uma aquarelista incrível em 2 semanas, mas se você pintar um pouco todos os dias, por 2, 3, por 1 mês, 2 meses, você vai ver que os seus desenhos eles vão ficando cada vez melhores. Inclusive tem alguém, não sei quem é essa pessoa, mas eu já ouvi essa citação várias vezes, que fala que o seu melhor vídeo do YouTube vai ser sempre o próximo. E realmente, ao postar esses vídeos aqui com vocês, eu percebo que na hora de editar eu tô ficando mais rápida, na hora de falar eu tô falando melhor. E isso é a prática, mas se você se cobra de estar sempre entregando perfeito, você não se dá nem a possibilidade de melhorar. E se você é uma pessoa que se cansou de rede social, assim como eu, pensa em dar uma parada, saiba que não é o fim do mundo. Eu tô lá com 2 Instagrams profissionais completamente abandonados e por muito tempo eu me cobrei demais de ter abandonado esses projetos. Mas quer saber? Projetos podem ser abandonados. Você não tá falindo, você não tá fechando empresas, você só tá largando um perfil no Instagram. Para de colocar tanto peso nisso. Você precisa entender o seu tempo, as suas vontades, porque a gente acabou criando muita expectativa dentro do digital e a gente tá transformando o digital na jaula que era o CLT. Não pode dar um tempo, que a gente não pode sumir, que a gente tem que estar presente o tempo todo. Eu não acredito mais nisso. E hoje eu crio com muito mais gosto, com muito mais alegria e me dá muito prazer pensar nas ideias dos próximos vídeos. Eu espero que você também possa, com essas dicas, ter essa mesma sensação e fazer aí uma transformação na sua criação de conteúdo e voltar a ter esse brilho nos olhos quando você liga a câmera. Se você gosta desse tipo de conteúdo, desse papo pensamento, bem mulherzinha, bem aconchegante, você podia seguir esse canal aqui, vai ter vários conteúdos como esse. E também, se você quiser fazer parte da nossa comunidade, jogar jogos e etc, a gente também tá na roxinha, na verdinha, fazendo lives e por aqui também. A gente se vê. Um beijo!